Eu sou o Batata e eu quero te convidar para seguir a gente lá no Instagram. Nosso @ é o Batata e Suas Fritas. Toda pergunta que você fizer lá, a gente vai responder aqui no podcast e citar o seu @ para as pessoas te seguirem também. Vamos falar sobre conhecimento. O que é conhecimento na nossa visão, sem conhecimento algum. Mas antes, para quem o episódio dessa semana é dedicado? O episódio dessa semana é dedicado para o @caio_ms_MSM. Caio, dedicado para você esse episódio. Caio, só Obrigado, Caio. Mesmo. Obrigado, Caio. O que você tem a dizer sobre o Caio, Batata? O Caio, ele é um ouvinte novo. Ele é novo assim. Não, ele é novinho também? Ele é novo. Ele é dos novinhos do Batata ou não? Ele é dos novinhos. É dos novinhos do Batata. Ele sabe que é um talão de cheques. Batata e suas frutinhas novinhas. Recentemente ele mandou mensagem pra nós falando que gosta do nosso podcast. Legal, Caio. Fofo. Que acompanha, bem Ele gosta fofinho. do Kobayashi? Eu não sei qual Menos que o Kobayashi. Ele deve estar ouvindo só por minha causa. Menos o Se Kobayashi. você entrar no perfil dele, ele coloca os sinais de qual que é o signo dele, o sol dele, Qual é o a lua signo dele? Qual é o signo Não dele? sei, eu não entendo. Estávamos de signo. falando de signo agora. Deixa eu ver o sinal do signo dele. Sol em Leão, Ascendente em Capricórnio e Lua em Áries. Meus Na pêsames, verdade, meus pêsames, Caio. o programa hoje vai ser lendo o mapa astral do Caio. Mapa astral dos ouvintes. Caio MS, mesmo. Caio, mas E isso, ó, acho que ele estuda letras, gosto. é fotógrafo. Legal, Caio. O Batata odeia o meu. Legal, mas legal, Caio. Legal, Legal. Muito É isso bom. aí, man. É nóis. Continue acompanhando a gente. Eu acho que ele é de Belém do Pará. Meu bem. Ou ele é de lá, ou ele visitou lá. Não, porque pelo menos uma das fotos aqui dele tem a localização. Tá Stalkeando o né? ouvinte. Olha só. Stalker. A gente stalkeia pra falar direito. mas Todo fala, mundo né? stalkeando agora o Stalkeia uma @Caio batata. _MS. Vamos lá, dê um oi lá. MSM. Isso. Várias MS. fotos aqui. Eu acho que ele faz pinturas, porque tem aqui fotos de vários tipos de tintas e desenhos que ele fez. Ah, legal. Muito bonito. Obrigado, Caio. É isso aí, Caio. Continue pintando. E não ouça o Seja um Koba. artista. Não se entregue ao capitalismo. Depois você manda pra gente. Ele postou foto de gato. Isso, depois você manda pra gente aonde você que mora. fofinho. Beijo, Caio. Vamos lá, em alto astral, todo mundo animado. Vamos lá, eu sou a Batata. Eu sou o Rod. Eu sou o Koba. Eu sou o Lucas. E eu sou o Léo. Batata e suas fritas. Vamos lá. O que é conhecimento? Vamos ver aqui, ó. Na definição do dicionário, ele define um gênero, então ele é um substantivo masculino, não entendi o porquê. Ato ou efeito de conhecer. Engraçado. Ah, por quê? Conhecimento significa. Você é desses, então. Você define. Conhecimento não pode definir o que ele quer, então, tá bom. Então, ele é um substantivo masculino definido pelo Koba. Ato ou efeito de conhecer. Ato de perceber ou compreender por meio de razão ou experiência. O que é ter conhecimento, na nossa opinião, sem ter conhecimento algum? Olha, eu realmente não tenho conhecimento sobre Conhecimento. mas eu gosto muito de conhecer as coisas. Adquirir conhecimento. Geralmente tem uma noção muito elitista, assim, de conhecimento, né? De você ter estudado, feito um mestrado, doutorado, sei lá, mas não precisa ser isso, né? Então, pra você, conhecimento não é título. Conhecimento não é título. Conhecimento não é Título é massa. Pra mim, conhecimento é meio... assim, eu enxergo conhecimento como coletivo de informação. Sabe, informação é uma coisa só. É uma informação descontextualizada. Ela se vale sozinha. Conhecimento é quando você junta muita informação e contextualiza isso numa área... Pode ser, tipo... Desde uma área acadêmica com muito embasamento até uma área simples, por exemplo, conhecimento popular. Sabe, várias coisas, várias informações juntas, agregadas em uma coisa só que... Mas
Isso é conhecimento ou opinião? Aí que tá. A opinião, ela é pessoal. Conhecimento, ela tem consenso. Eu acho que a opinião é o que você forma a partir do conhecimento, né? Quer dizer, ou falta de. Mas um conjunto de informações, ele é conhecimento ou ele é uma opinião? Opinião é pessoal. Opinião, ela vai de você, ela é subjetiva. Eu posso pensar uma coisa. Conhecimento é o que muitas pessoas pensam e concordam. Mas você acha que o conhecimento Não sei se precisa ser um é. conjunto? Não pode Se ser é- tipo, eu conheço uma coisa, sabe? Conhecer uma coisa só. Mas, Não, você tem esse conhecimento, eu entendi, tipo, pode ser sobre só uma coisa, mas você tem várias informações sobre aquele negócio. Não é entendi. descontextualizado, sabe? Entendi. E seria informação Mas individual. sobre opinião versus conhecimento, assim, eu não acho que é só uma questão de coletividade versus pessoal, assim, tipo, porque às vezes, inclusive, tem uma opinião que é bem popular, todo mundo tem essa opinião e é coletiva. Não só por isso, é uma coisa verdadeira, que eu acho que já entra em outro questionamento aí filosófico, né? Verdade, conhecimento, O enfim. que é verdade e o que é mentira. Eu acho que não seria só essa questão de pessoal versus coletivo, né? Talvez, assim, o conhecimento é a base teórica do que a gente aprende e existe uma opinião formada sobre isso que vai gerar, toda vez que se forma uma nova opinião, uma interpretação sobre aquele conhecimento, sobre aquela base. Ou uma hipótese, né? Isso, uma hipótese, enfim. É então. uma teoria sobre aquele conhecimento, que vai gerar um novo tipo de conhecimento para os novos grupos terem as suas opiniões e por isso que o conhecimento evolui o tempo inteiro. Conhecimento, que então, é uma base... seria você agrupar um número de fatos. É, o que eu falei. A gente volta pra questão de informação. Sim, mas aí você tem fatos e a partir deles você Não forma necessariamente uma fatos. Então, opinião. não necessariamente fatos. Informação é importante, porque Tá. fatos é algo assim, é factível, é real. É verdade, Mas nem sempre tá. conhecimento é factível. É a junção do que você vivencia. Você vivencia Não coisas... precisa você vivenciar pra você conhecer uma coisa. Não, vivencia que eu falo é aquilo que você enxerga, aquilo que você lê, você recebe, aquilo que você absorve. recebe, aquilo que você absorve é conhecimento e através disso você forma uma opinião e aí você separa o que é conhecimento e opinião. É porque eu acho assim, o conhecimento, ele não tem o elemento da subjetividade que tem a opinião. Que a opinião é subjetiva, sabe? Aham. O que eu penso, o que você pensa, o que o Koba pensa, cada um vai ter uma opinião diferente baseada nas suas experiências. Mas todo mundo tem um conhecimento próprio, assim, conhecimento próprio não, mas um conhecimento... É uma base comum de todo mundo e nós, pelas nossas opiniões, podemos pegar essa base e direcionar para alguma coisa. Não, entendi. E aí a opinião ela se torna subjetiva. Mas o conhecimento que você está recebendo, ele não pode ser um conhecimento subjetivo de outras pessoas? Com Sempre certeza. é. Com Sempre é. certeza. Eu acho que, inclusive, uma forma de se obter conhecimento é através da experiência subjetiva das pessoas. Por exemplo, uma pesquisa de opinião, aí você vai saber que uma informação importante é o que as pessoas acham sobre Sim, tal coisa. Você vai ter vários tipos Mas- de informações. É importante você também saber abstrair isso, tipo, de você separar a parte pessoal da parte que não é pessoal. Porque muito do conhecimento, tipo, se você só se basear na opinião, você está baseando na visão de mundo da pessoa, em como ela experiencia o mundo, isso Você tem que levar isso em conta, pelo isso menos. pode né? te levar a interpretações limitadas. Eu acho que o conhecimento é você ir além da interpretação pessoal e fugir só dessa realidade pessoal. E também até porque eu acho que existe o conhecimento teórico, que é esse que a gente absorve sei lá, lendo, em estudo e pelo que é transmitido pra gente. Existe o conhecimento, talvez, empírico ou prático, né? Que é um conhecimento subjetivo? Ou não? Sim. Eu acho que porque assim, é na minha opinião, tá? Eu acho que o conhecimento Acho que também. prático é aquilo que eu vivenciei, as lições que eu tirei daquilo que eu aprendi, aquilo que eu já sei que serve, que não serve, conceito de ética, certo, errado, enfim. Toda essa questão de o meu conhecimento da minha vivência é diferente de um conhecimento teórico que eu pego de um livro. Né? Então acho que existem as duas coisas. Tá, mas aí... Que é a sabedoria. Deixa eu Que só o pessoal dar um fala, é a exemplo. sabedoria, sabe? A minha Mas ele sabedoria. não é subjetivo, né? Tipo, isso não faz dele subjetivo. O prático talvez seja. O Lucas quer dar um exemplo. Lucas. Desse conhecimento sem ser acadêmico, né? Eu tava lembrando disso um dia desse. Todo ano tem uma reportagem no jornal, lá no Ceará, dos profetas da chuva se reunindo, tipo, no começo do ano, assim, pra eles falarem como vai ser o período chuvoso esse ano.
a partir das observações que eles têm da natureza, né? Enfim, sei lá, quais os critérios, não sei. Mas... porque isso é uma coisa muito relevante, né? Tipo, no sertão, enfim. Apesar de que é uma coisa totalmente não acadêmica, né? É um conhecimento popular que vai se acumulando aí durante os anos. Não significa que seja necessariamente errado, né? Tipo, essas observações que eles fazem da realidade, da natureza, elas são extremamente importantes. Anos e anos observando padrões, né, digamos assim, vão gerar um certo nível de acerto. Pode ser que não tenha nada a ver, mas mesmo porque clima é uma coisa muito imprevisível, né? Mas é uma coisa que é levada em conta até hoje, assim, pelo menos o suficiente pra aparecer no jornal, sabe? Definitivamente não é uma coisa que você pode jogar no lixo. Só porque não segue estritamente o método científico. E, inclusive, é uma coisa que pode ser estudada com o método científico e trazer novas, né, descobertas. Mas uma coisa até que eu queria levantar nisso é que essas pessoas, conhecimento, ciência, isso aqui. Mas a ciência, ela evoluiu muito na história da humanidade. Muito do que a gente tem, por exemplo, há pouco tempo, né? Comparado com o total da história. Eu cheguei a estudar numa disciplina da faculdade, a disciplina era a evolução da física. E a gente viu, tipo, a evolução de vários conceitos da física ao longo da história. Tipo, desde como os gregos entendiam... chuva, raio, trovão, né? Até coisas mais simples, tipo, a mecânica, sabe? Tipo, é você lançar um objeto. As forças dos elementos, uma força... Tipo, a força da Terra, ela sempre puxa pra baixo. Não é questão de gravidade, é porque o elemento da Terra, ele tem essa propriedade intrínseca que ele vai pra baixo. Isso é uma forma de conhecimento. Tipo, mas não é embasado em ciência, é uma coisa errada. Hoje, pelas ferramentas que a gente tem, a gente vê que não funciona desse jeito. Mas na época, era conhecimento. Aquilo era... entre aspas, ciência. Então, e explica uma coisa que todo mundo tá vendo acontecer, um fenômeno né? observado e explicado com as regras que eles definem. Eletricidade é uma coisa muito engraçada quando você escuta os conceitos de eletricidade ao longo do tempo, sabe? Eles acreditavam que a eletricidade era meio que um campo que se estendia era como se fosse um campo de força fora do corpo, numa dada época, não lembro quando. E aí até, tipo, evoluir, até esse conhecimento virar a eletrodinâmica que a gente tem hoje, tipo... os fenômenos eletromagnéticos, foi muito conhecimento em cima de conhecimento. Sim. E, tipo, eletricidade é realmente uma coisa muito bizarra, né? Tipo, até hoje é uma coisa muito abstrata. E que precisou, por exemplo, do desenvolvimento do cálculo na matemática. Muito desenvolvimento de cálculo pra entender o que realmente acontece na eletricidade. O conhecimento, então, seria uma espécie de estudo. É o que eu falei, é você agregar... Ou ele só vem a partir do estudo? Não, tem o conhecimento teórico, que é o do estudo. Mas conhecimento popular. Mas o conhecimento prático também não seria uma espécie de estudo? Não, por que estudo? Porque você tá... mesmo você só vivendo... você pode adquirir conhecimento sobre... Tá, entendi. Imagina aquela vozinha velha que nunca é analfabeta na vida, entendi. E que ela tem aquela sabedoria que consegue te falar o que fazer pra você não se preocupar com o seu problema. Entendeu? Isso é um tipo de conhecimento. Eu vou te falar um nome bonito pra algo que é conhecimento popular. Etnofarmacologia. Que é o que? É conhecimento de plantas medicinais, isso aqui tipo, é coisa... Chá de boldo. Chá de boldo, quando você tá mal. Chá de alho. Isso é um conhecimento super acadêmico, super formulado? Não, é tipo, senhorinha fala, toma boldo que você fica melhor. Mas e aí eu tomo boldo e fico melhor. Então, a etnofarmacologia, ela estuda porque isso funciona, mas esse conhecimento já existe. Mas o conhecimento, ele não é só aquilo que é fato? O que é fato? É muito difícil. Tipo, fica... cada vez que a gente... consegue estudar com mais detalhes um fenômeno, a gente consegue distinguir o que é verdade, o que é mentira, ou pelo menos aparentemente, mas tem tanta coisa que a gente não sabe se é realmente isso. Mesmo que a gente tenha uma teoria, é meio com suposição, né? Mas aí numa maneira geral, então não seria a reunião das informações é aquilo que torna o conhecimento, porque são coisas que você está recebendo, mas a partir do momento que você emite, você recebeu coisas de fora. Então você pode encarar isso como conhecimento, ou não. Sim. E a partir do momento que você transmite aquilo que você recebeu, ele é o teu conhecimento leva passado, a sua subjetividade, levado, né? Ou ele é a tua opinião sendo passada como um conhecimento que você adquiriu e aí uma outra pessoa vai utilizar aquilo que você transmitiu como conhecimento para ela. Foi o que eu falei antes. Fiquei um pouco confuso, mas eu acho que eu entendi. Mas foi o que eu falei antes. Existe a base do conhecimento, existe a minha
meu estudo e minha interpretação em cima daquilo, que eu vou emitir uma opinião, que será formado um novo conhecimento em cima daquilo, e assim que o mundo evolui. O conhecimento, Assim ele é... caminha a humanidade. Diria Lulu Santos. Eu acho que o conhecimento ele tem essa questão de filtro, sabe? Cada um vai emitir uma opinião pessoal, uma opinião baseada, assim, esse elemento de subjetividade. Mas conforme essas opiniões vão sendo emitidas e as pessoas vão absorvendo Testando, né? isso e testando, Também. e cada um aplicando a sua realidade, vai filtrando, sabe? Vai, tipo, a parte subjetiva vai caindo e a parte mais, digamos assim, a parte mais pura dessa informação vai se mantendo, porque isso é universal. Então, de certa forma, tu acha que esse processo ele caminha pra verdade? É que verdade é uma coisa complicada. É verdade. Não, A gente até gravou uma vez sobre Já isso. tenho filosofia de boteco sobre verdade. E verdade, eu até quero gravar um outro, porque verdade ele é um pouco complexo, porque aquilo que é verdade pra você pode não ser verdade para mim, ou a sua visão pode ser uma verdade que não é a visão que eu estou tendo. Na verdade, assim, só de via de regra, o que a gente tem como Terraplanistas, verdade é baseado na nossa perspectiva humana e nas nossas tecnologias humanas. Por exemplo, quando foi descoberto o microscópio, quando foi inventado o microscópio, todo o paradigma da biologia foi mudado, porque a gente teve uma visão nova da realidade. Uma coisa que as pessoas não conseguiam imaginar, Porque né? Possivelmente. o olho humano, ele percebe até uma coisa, ele tem um espectro visível tal. Mas a gente foi criando máquinas que a gente foi ampliando essa realidade. Então, é aí que tá. O que a gente vê que é verdade é o que a gente consegue enxergar. Por isso que eu falo, verdade é uma coisa complicada. Mas eu não Por isso vejo... que eu gosto de matemática. É tão diferente do conhecimento? Verdade e conhecimento? Porque a acho partir do momento que você emite o conhecimento, você não tá emitindo algo que, na sua Pra opinião, você. é verdade. Pra você. Pra você. Mas aquilo que você tá recebendo, você também tá recebendo de alguém que pra ela é verdade. Eu acho que é uma tentativa de verdade. Então, o conhecimento ele pode ser uma tentativa de verdade de quem tá transmitindo, do que você tá absorvendo, do que você tá transmitindo. Sim, mas não necessariamente é igual à verdade. É quando você coloca valores nas coisas é meio complicado, porque a minha verdade pode ser diferente da sua verdade, sabe? Sim. O que você acha que pra você, é de boa, sabe? Pegar uma coisa simples, eu acho que é de boas eu peidar na frente de uma pessoa. É uma coisa bem besta. Só que uma pessoa, nossa, não, isso é ridículo, isso é nojento, não sei o que, blá blá blá. Porque aí que tá. São valores diferentes. Agora você... Isso eu falei só com um peido. Agora imagina pra visões de mundo, pra ética, pra muitas coisas mais amplas. Sim. Você coloca Eu acho que isso Aí você quer falar de complica verdade, muito. é um tema muito mais complexo. Ah, sim. Quando você vai pra área de humanas, vai ficando gradualmente mais complexo. É porque a gente já tá falando sobre verdade, né? A gente tá fugindo um pouco do que é conhecimento. Mas é que eu tô tentando entrar no paralelo de que a verdade, o conhecimento, ele vem através de uma verdade de alguma pessoa. Porque assim, a partir do momento que eu desenvolvo o meu conhecimento por algo que eu passei, tipo, eu joguei uma maçã no chão e eu percebi que se eu arremessar a maçã, ela cai, ela não para no ar. É um conhecimento que eu adquiri fazendo isso. Então é uma verdade que eu tive pra transmitir pra você. Mas de que a maçã, ela não vai ficar parada no ar se eu soltar. Eu tenho um exemplo bom bem relacionado com bobo, isso. bem bobo, assim. Então, por isso que eu não sei se a questão do conhecimento nada mais é do que tudo aquilo que a gente absorve, na verdade, é tudo aquilo que parece ser uma verdade por aquilo que a gente está lendo ou vivenciando ou o que for. Eu tenho um exemplo bom em relação à gravidade especificamente e tipo, o que parece verdade para as pessoas, né, digamos assim. Tem aquele experimento famoso do Galileu. Jogar duas coisas de cima de um prédio e que elas caem exatamente ao mesmo tempo, independente da massa delas, né? E que é uma das primeiras coisas da física que é um pouco contraintuitiva, porque a gente vive num mundo que tem ar. A gente aprendeu a relacionar pouca massa com muita resistência do ar. E na época, então, mais ainda, né? Mas a verdade era o que o Galileu estava propondo, não era o que a grande maioria das pessoas achava que era, ou o que parecia verdade, né? É que aí a gente entra na distinção entre senso comum e a realidade. A nossa percepção humana de tempo, que nem pra gente, assim, a expectativa humana hoje em dia é bem mais elevada do que há, sei lá, 100 anos atrás. Então, a perspectiva que a gente dá para as coisas hoje é diferente da perspectiva que as pessoas davam para 100 anos atrás. De vida, né? De vida até. Então, mas por que plano de vida, de tudo. Mas por que a expectativa de vida hoje ela é maior do que antigamente? Por avanços da ciência médica. Por conhecimentos que eles Vacina. tiveram. Toma vacina, seus putos. Mas aí não é porque eles estudos que eles fizeram
mostraram caminhos que a gente consegue prolongar a nossa vida? Sim, não seria um pouco por isso? Vem do conhecimento, sim. Mas Então- isso muda, tipo, que tá, isso muda A forma como a gente forma como interpreta interpreta conhecimento todas as outras também. coisas. Então, o conhecimento ele não é meio que isso, você trazer coisas que deram certo. Eu acho que é essa questão também. O conhecimento é mutável, né? Ele não é certeza. absoluto. Não, ele nunca é absoluto. Então, eu Porque acho é o que eu falei, a nossa interpretação, é o que eu falei do exemplo da física. A interpretação dos gregos da física, tipo, de mecânica. E sabe? se você pegar o jogar uma- Newton mesmo, É. já é ultrapassado, digamos assim. É só pegar, por exemplo, também a coisa que todo mundo estudou na escola, tipo, os modelos atômicos, sabe? O modelo de Rutherford, o pudim de passa, o modelo atômico. Sabe, a ciência vai evoluindo, o nosso Não me conhecimento lembro de vai nada. evoluindo. Você pode não lembrar, mas você lembra que tinha coisas diferentes. Não lembra do pudim de paz. Mas você lembra, assim, de coisas que mudaram. O lamarquismo e o darwinismo. Sim. Várias interpretações de conhecimento que a gente vai mudando, porque a ciência, o conhecimento não é absoluto. Hoje a Terra é plana. Voltou a ser plana, né? Voltou a ser plana. Tá. E às vezes é só uma questão de escala, né? Na escala que a gente vivencia, por exemplo, com resistência do ar, isso é verdade. Realmente a pena demora mais a cair. E da mesma forma, na escala que a gente vivencia as coisas, as leis de Newton são todas válidas. Mas se você for para a escala quântica e átomos e tal, é tudo totalmente nada a ver. E se você for para velocidades próximas da luz, também é tudo totalmente doido. Sim. E falando de biologia, por exemplo, a evolução é um conceito difícil das pessoas aceitarem, porque ela ocorre numa escala temporal absurda. É muito tempo até uma espécie de Eu tenho essa energia. dificuldade, por exemplo. Tipo, E também... A gente já não devia Você estar, não tipo, aceita a voando. evolução? Você não aceita a evolução? Mas aí eu que sou tá. criacionista. A evolução, ela tem dois problemas. Um, é a escala de tempo e dois, a escala de população. Porque as pessoas, elas pensam muito individual. Sabe? O bicho, ele evolui, mas é população. A gente tá pensando assim, existe uma população, milhares de organismos, e nessas milhares de organismos surgem variações, e nessas variações As mais aptas se vai ter propagam. seleção, sabe? Como no X-Men. É como se você Nossa. tivesse várias pessoas, assim, vamos supor, você tem 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, algumas são melhores de matemática, outras não. Você tem uma variação, mas não é tipo, existe Isso um super muda gênio. a reprodução delas? Então, Talvez as pessoas que gostam eu de tô- matemática então. não se reproduzam tanto. Um exemplo tosco. Mas aí que tá. Nessa população existe um range, assim, uma variação. Não é, sabe, tipo, tem o super crânio da matemática, o cara é um gênio e o burrão. Não. Existem um degradê, existem variações, isso aqui. E aí, ao longo de anos e anos e anos, esse, tipo, pode ser direcionado, pode ser cada vez mais ter pessoas mais melhores em matemática ou cada vez menos ter pessoas. Sabe- Depende da pressão. É que tá. É um contexto, é uma escala muito maior do que a gente tá acostumado, que a gente vive uma vida... E se você pegar, tipo, população de insetos, né, por exemplo, é uma coisa muito maior, absurda do que... Sabe uma coisa curiosa que eu acho que é relevante pra discussão? No colégio, eu tive que passar por aulas de criacionismo, basicamente. Porque Que horror. a minha professora de biologia... E, tipo, eu estudava num colégio bom, porque minha mãe trabalhava nesse colégio e aí eu tinha bolsa. Mas ele era, tipo, top, assim. Não precisa se desculpar por ter uma educação rica, relaxa. Fica tranquilo. Tá. Você foi pra Nova York? Foi. Igual o Koba. Aí, tá vendo? Então tá explicado. Mas foi Tá bom. também bolsa. Obrigado, Dilma. Se eu fui pra Nova York é porque eu mereci. Eu trabalhei, tá? Me deixa. Enfim, e aí essa professora, ela quase morreu porque ela tava estudando uma coisa que tinha um fungo mortal e ela sobreviveu. É bizarra essa história. E aí ela percebeu que a missão da vida dela era ensinar criacionismo pros alunos dela. E, tipo, Eu não peguei o link das duas coisas, eu não peguei. Deus deixou ela viver pra ela poder tá. ensinar Ele isso, permitiu. entendeu? O criacionismo Porque- é você acreditar que nós estamos aqui por algo sobrenatural. Não, Basicamente não, é isso. calma. É porque assim, ela realmente ensinava a vertente pseudocientífica, digamos assim, do criacionismo. Não é só, tipo, Mas voltado a pra Bíblia está religião. certa. Mas é, tipo... Realmente tem estudos e tal, e é uma coisa de... Não, então, mas é São que estudos, Mas- são mas São estudos. os estudos mó paia. Não deixa de Quero ser um ter- deixa eu conhecimento. terminar Não é essa tipo história, abrir a Bíblia e vamos aqui. Não, mas entendeu? ela- Vamos estudar É isso que eu quero biologia dizer. hoje, gente. Mas Verso. o criacionismo, que ela demonstrava, eu não sei se estou errado, tá? É algo voltado pra Bíblia. Porque o sim, criacionismo pro você pode cristão, abranger ele. criacionismo cristão. Então, você pode abranger de que, na verdade, nós estamos aqui por algo sobrenatural. Uhum.
O que ela definia era uma coisa de criacionismo bíblico. Não, ela não religioso. entrava na coisa da Bíblia. Era muito principalmente sobre design inteligente. Ai, nossa, sorry. O biólogo aqui, O biólogo cringing. passa nervoso. Mas eu quero levantar, assim, meio que ser advogado do diabo nesse ponto, porque isso não é ciência. Porém, é conhecimento. Sim. Com certeza. É construído, tem informações duvidosas e talvez não fatuais, mas a informação é agregado, é formulado, tem consenso e gera um conhecimento. É um conhecimento real que reflete nossa realidade? Não. Mas, vai que, né? Sei lá, né? Mas eu acho que sim, isso que difere conhecimento de ciência. Sim, exatamente. Eu acho que o conhecimento é mais amplo. A gente não pode só falar sobre conhecimento falando sobre ciência. Folclore é conhecimento. Exatamente. Folclore é mitologia. Sim, sabe? verdade. conhecimento pode ser... Eu lembrei muito do Unraveled. Ele trabalha muito em cima de conhecimento que muita gente pode dizer que é inútil, né? Assim, tipo, analisar todos os livros de Skyrim, por exemplo. Ele adquiriu conhecimento sobre seres fictícios, de uma mitologia fictícia, de um jogo. Eu diria que sim. Sim. E ele justamente aplica esse conhecimento a uma hipótese aleatória dele. Não, e isso é muito fato. Por exemplo, no dia a é muito dia. divertido. Pega um jogo básico aí. Tipo, LOL, sei lá. Se eu for chegar pra... Vamos falar de LOL. Não, é básico. Tipo, um jogo popular, eu digo. Tipo, popular. Se eu for sentar pra jogar LOL, eu não vou conseguir. Eu não sei, você não tem eu não sei o que fazer, exatamente. Quem já tem a prática daquilo, já tem o conhecimento. Pior que Você não bastante mesmo, é assim. nerd escuro. Não é isso. Não é só saber se você jogar se você for jogar um jogo que eu jogo, você não vai saber e eu vou. É isso que eu quero dizer, entendeu? O conhecimento não é... Não precisa nem em jogo tipo de digital. Você pode... Truco tem muito conhecimento envolvido. Saber as manhas, né? Saber manhas, saber blefar, eu saber não sei. Mas peraí, conhecimento ou prática? Os dois. Os dois. Conhecimento vem da prática Não também. é a mesma coisa. Vem. Não, tô perguntando Mas se não é a mesma coisa. Não é. É o que eu falei, existe o conhecimento Prática que vem da gera prática conhecimento. e o conhecimento Prática que vem gera da teoria. Tá, mas Você pode ter o conhecimento jogo teórico Mas e não não só a prática. que gera conhecimento. Tá, entendi. A construção de ideias, ele é o conhecimento ou o conhecimento, ele é a descoberta? Eu acho Ou que é eles são os construção de dois? ideias. Eu acho que é o que resulta da construção das ideias. O que resulta da construção das ideias, ele é o conhecimento. Pra mim Mas faz a construção sentido. das ideias não... processamento das Mas ideias. a construção das ideias, na verdade, elas não foram uma descobertas? Então, isso que eu ia falar. Tipo, uma construção de ideias não vem a partir de uma espécie de conhecimento? Eu não sei se a gente Ou ela tá vem uma falando a espécie mesma de- coisa por construção de ideias. Pô, você tem várias ideias, sei lá, hipóteses, informações e aí você processa essas coisas e gera conhecimento. Então, mas o fato de você já ter recebido essas ideias, essas informações, isso já não era um conhecimento? Entendeu? Não vem... Entendi. E aí você não transformou em um fato, em uma suposição, em uma opinião, seria uma espécie de filtro, e alguma assim. coisa assim? Não é o antes Eu acho que para você é o depois. para você que não, está recebendo. Você não conhecia esse conhecimento antes. A partir do momento que você absorve essas coisas e processa, aí vira o seu conhecimento, né? E aí disso Mas você tem uma antes era o ideia. conhecimento de outras pessoas, se você não conhecia antes. Não, Mas já era conhecimento. Então, mas você recebeu então conhecimento, Sim. Sim. que foi Mas uma... eu acho que você mesmo assim constrói o seu próprio, que pode ser muito parecido. Você pode só introjetar as coisas e reproduzir, né? Mas geralmente o que acontece é um processamento e uma junção com as suas experiências pessoais, com seus outros conhecimentos que você já tem. Eu nunca enxergo o conhecimento como algo individual, eu enxergo algo sempre como algo coletivo. Eu acho que assim, é sempre agregado. Nunca pode ser algo pessoal. Mas se for Porque- um conhecimento, tipo... Mas é Mas você- você conhece sobre isso? Mas aí- Essa pergunta Não, é então, você você também- conhecer é uma experiência pessoal, mas eu digo pro conhecimento. Conhecimento em Você- geral não você é pessoal. pode conhecer um conhecimento, mas você produzir um conhecimento é algo que envolve o coletivo. É isso que eu quis dizer. Você não Tá, pode por quê? simplesmente descobrir algo. Por que tem que envolver coletivo? Porque eu se não entendi. envolve o coletivo, fica muito opinião. Mas se você descobriu algo... Tipo, não acho que é eu que entendo. precise você falar pras pessoas, mas que, tipo, não é uma coisa que implica só em você. Só em ou você. que É uma coisa depende da sua externa. subjetividade. Eu acho que as outras Depende- pessoas têm que interagir. Eu assim. entendi o que Se você tá você, por falando. exemplo, eu observei, a chuva é molhada. Tá, você achou molhada? Não. A partir do momento que as pessoas começam a falar, realmente, nossa, eu me molhei. Nossa, aí que tá. Mas eu acho que
assim que você descobre, já é aí que conhecimento. surge o conhecimento. Mas por quê? Porque ele sai da subjetividade e vira algo coletivo? É por isso que ele se torna Talvez. conhecimento? Sim, porque a subjetividade ela é muito... mas é tão molhada assim? Eu acho que ela é meio seca, sabe? Aí que tá, quando você perde esse elemento de subjetividade, quando, tipo, há um consenso entre todas as pessoas, isso deixa... Não é mais uma opinião. É algo conjunto, sabe? Todo mundo concorda. Realmente, a chuva é molhada. Então, eu não molhei. É que eu acho complicado a questão de falar que é o conjunto. Porque talvez isso Porque tenha mais a ver com a palavra teoria com a palavra conhecimento, entendeu? É que aí não seria uma coisa Você tá criando factual. uma teoria, exatamente, sobre um fato específico. É uma teoria de que a chuva é molhada. Não tem a ver necessariamente, na minha opinião, né? Não tem a ver necessariamente com conhecimento. Porque se a gente for falar, por exemplo, de sabedoria ou autoconhecimento, é uma coisa que faz sentido pra mim, eu me conheço, eu sei como eu me comporto, eu sei como eu reajo às coisas, e não Sim, precisa fazer eu sentido entendi. pro coletivo. Entendi. Não deixa de ser um conhecimento. Não, aí você tá indo pro autoconhecimento, que aí eu concordo que é outro universo. Eu tô pensando em conhecimento mais acadêmico, mais Mas isso é muito doido, né? Porque de realmente universo. ninguém tem contato com a sua mente, né? Tipo, só você vai conseguir Então, isso. mas aí a gente tá indo lá pra frente de falar de algo que ele foge da questão só de conhecimento. Eu não acho que conhecimento é o autoconhecimento. Mas O eu acho autoconhecimento, ele é bem claro, ele é subjetivo, é o seu conhecimento. Ele não envolve, eu acho que o conhecimento ele é uma coisa, é algo que você está expondo e transpassando pros outros, assim, sabe? Você não tá, tipo, mantendo só pra você. O autoconhecimento, eu acho que é algo que envolve o seu eu. E aí a gente tá cortando tudo que envolve a questão de conhecimento e vindo pra um negócio de autoconhecimento que não acho que envolve, que é o conhecimento. O autoconhecimento é uma coisa bem específica sua. E por que não é conhecimento? Não, ele é conhecimento, mas ele é um conhecimento seu. É que eu acho que não Ele é um existe conhecimento. nada... Porque o que é o autoconhecimento pra você? O autoconhecimento é o quê? É o que envolve o seu corpo, a sua mente, a sua vida? Isso é o autoconhecimento pra você? O que é conhecimento? Não. O que é Então, auto... o que é conhecimento? Não, a gente não vai entrar numa definição do que é o conhecimento. Então, Conhecimento, pra é um mim... conjunto de informações sobre que você- alguma coisa. Isso. E o certo? autoconhecimento, ele não é É um auto conjunto de informações sobre mim. Então, Não mas deixa é de ser um conhecimento. seu. Sim. Tanto que... Seu. É só uma subcategoria. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, não sei quem já fez ou quem faz terapia. Faz um tempo. Se você faz terapia, exige o quê? Uma parte do autoconhecimento, de você Desenvolver saber isso, né? desenvolver e saber o que expressar. E da parte científica, da parte profissional da coisa, o terapeuta ele precisa ter um conhecimento sobre o seu eu para saber o que abordar e o que desenvolver em você. Isso não é um conhecimento coletivo. Isso não é um conhecimento comum, não é uma base teórica, científica. Ele Mas é um tem uma base teórica, mas para além disso ele É pra precisa interpretar entender... você, é. Tá, mas não é um conhecimento subjetivo? Mas o que tem de errado num conhecimento subjetivo? Não, mas não tô falando que é eu não tô querendo dizer que não é conhecimento. Eu estou querendo dizer que é uma categoria separada Do quê? É uma de conhecimento. subcategoria. O autoconhecimento, ele não é o conhecimento. O autoconhecimento, ele é eu. O conhecimento, ele é coletivo pra mim. Eu acho que conhecimento, e aí tem uma subcategoria, autoconhecimento. Não, subcategoria são... Não é uma coisa separada, É, tá também no não nome. acho. Também acho. Sim, mas eu acho que são coisas distintas. Então o fato de, eu descobri que Eu entendo o que a o Batata chuva tá molha. falando, porque- Eu descobri que a chuva molha. Então é um autoconhecimento porque eu descobri isso. Ninguém É tá porque, falando assim, que isso é autoconhecimento. Qual seria... Batata. Mas é que É isso que assim... eu tô querendo dizer. Então o que é o autoconhecimento? Mas é o que eu... Nós tá Acabei voando de as falar. coisas aqui. Quais seriam Não fica bravo, Batata. Não fica bravo, A Batata. minha função é deixar os outros bravos. Calma, você tá bravo hoje. Calma, Qual Batata. seria as outras subcategorias de conhecimento, entende? Então. Não existe, só seria essa. Alter, Então eu acho... alter conhecimento. Que? O quê? Interconhecimento, alter, tudo faz sentido, né? Não, eu entendo, porque o que acontece? A gente tá falando de conhecimento do mundo natural, do mundo que nos cerca, do mundo exterior. Isso é um universo que está sujeito a regras, a fenômenos, a coisas do mundo externo. Agora, E é um mundo que existe pra todo mundo. É Né? um mundo que existe. Agora, o autoconhecimento diz respeito ao mundo interno. É as nossas experiências, as nossas vivências. Porque eu penso assim, uma coisa que eu penso muito interessante de subjetividade, questão, é como você descreve uma cor para um cego? Como que a gente sabe que as outras pessoas veem as cores do mesmo jeito que a gente vê? essa Não sabe. questão, sabe? Tipo, então, autoconhecimento Basicamente. vem muito disso, de interno. É a sua forma de enxergar o mundo externo.
Agora, conhecimento no sentido mais amplo é como todos nós enxergamos. Eu acho que é por isso que o Batata falou que tipo, seriam separados, porque é uma coisa muito distinta da outra, talvez. Apesar de compartilhar É que eu acho que o autoconhecimento é algo seu, é algo como você vê, como você enxerga, mas geralmente é voltado pra si. É, voltado pra si, conforme... Por isso chama autoconhecimento. Mas por isso que eu tô falando de carro. Por isso que eu tô falando. Deus, nossa, a gente até demorou a... Ok. Então, voltando, por isso se chama autoconhecimento, Mas assim, Batata. o que eu penso dessa questão de regras é o quê? Porque assim, qual que é uma regra do conhecimento universal? Esse conhecimento do nosso planeta, conhecimento geral. Se você pegar um objeto e lançar ele vai cair, por questão da gravidade, isso aqui, as forças. Mas... Tá, isso é um conhecimento amplo da natureza. O que é uma questão de autoconhecimento? Se eu ver uma pessoa comendo doce, eu vou ficar com vontade de comer doce. Porque você sabe, tipo, eu não posso ver uma pessoa... Porque é uma regra pessoal sua, sabe? Uhum. Da mesma forma que a regra da Terra é que se você joga um objeto, ele cai... A regra pessoal minha se eu vejo uma pessoa comendo doce, eu fico com vontade de comer doce. Você entende que é o universo que possui regras? Uhum. O universo pessoal possui regras do seu universo pessoal. O universo Externo, possui regras do universo externo que se aplicam para todos. Eu acho que as duas coisas que o Rod comentou, tanto o universo externo como o universo interno, eles estão baseados na minha interpretação daquilo que é verdade. Sim. Tanto que, se a gente for voltar um pouquinho ali, 2 passinhos atrás e voltar a falar sobre ciência, a ciência evolui, certo? É aquilo que a gente estava falando, o que era aceito antes não é aceito hoje, e o que é aceito hoje, se as pessoas analisarem daqui a 200 anos com a evolução da tecnologia, eles vão dar risada do que a gente pensa sobre eletricidade, por exemplo, né? Então, é tudo baseado na minha interpretação, Terra, que é baseado no... triangular. Não, sem falar de formato de planeta Terra, por favor. Porque isso é olho. Você olha e vê que é de um jeito. Acabou. Isso não é conhecimento, isso é futilidade. Isso é fato, é diferente de conhecimento. Então eu acho que é isso. Eu acho que as duas formas de conhecimento, o externo e o interno, eles dependem da minha bagagem, ou seja, do conhecimento adquirido e do conhecimento prático que eu já tive na vida, para interpretar as informações e criar as minhas teorias e, enfim. Sim. É isso que... Mas eu acho que justamente tem muitas semelhanças entre você conhecer a si mesmo e conhecer outras coisas. Eu realmente não acho que é uma categoria tão separada. Inclusive, eu estava pensando sobre pessoas biógrafos, digamos, né? Tipo, pessoas que estudam a fundo uma personalidade da história, etc. Tipo o biógrafo do Justin Bieber, por exemplo. É um conhecimento importantíssimo. Exato. Realmente. Uhum. Estudar o corpo dele. Ok. Mas assim, eu vejo muitas semelhanças em, tipo, você realmente se dedicar a estudar, né? Que é uma forma diferente de estudar, digamos assim, os seus padrões, os seus traumas, sei lá, a forma como sua mente funciona. Eu realmente acho que é um conhecimento que, sei lá, pode ser útil só pra você, mas, por exemplo, as subjetividades, as suas regras internas, como o Rod falou, né, pode ser úteis e interessantes pra outras pessoas também, né? Eu tava vendo esses dias uma reportagem, agora eu não lembro se foi da National Geographic ou da BBC, não lembro, e ele falava exatamente sobre o conceito de conhecimento agregado como de humanidade, enfim. E ele fala muito que o ser humano, ele é um ser que ele imita muito, né? Então, pela repetição, a gente repete os padrões que foram a base adquirida de conhecimento do que funciona e do que não funciona. E ele dá alguns exemplos legais. Por exemplo, algumas tribos indígenas, tribos nativas, que usavam determinadas plantas para algumas coisas e que exigiam um tipo de preparo especial porque aquela planta era tóxica. Uhum. E depois de um certo preparo... exatamente, o exemplo que ele dá é da mandioca. Né? Não só esse, mas ele dá um exemplo muito claro da mandioca. Que a mandioca brava, ela é tóxica, se você, né? Então você exige um cozimento, um preparo de 2-3 dias preparando para que você consiga tornar aquele alimento viável para consumo. E isso é uma coisa que hoje a ciência, em 2005, enfim, bolinha, conseguiu entender e classificar esse tipo de conhecimento que os povos nativos indígenas já fazem desde que eles estão aqui antes dos europeus chegarem, por exemplo. Porque na base do, tipo, essas pessoas comeu e morreu. Exatamente isso. Erro, exatamente. Né? Eu acho que é o conhecimento mesmo. Não é teórico, é o conhecimento prático, é empírico. Você vivencia, vê o que dá certo e o que é errado. E é isso... Mas eu acho que é isso a história da humanidade, né? Também é a coisa da tentativa e erro mesmo. E
e você vê o que dá certo e o que... porque pra gente parece tão, tipo, óbvio, né? Várias coisas. Só que pras pessoas eram realmente coisas que eles não sabiam e eles só estavam vivendo. Então eu acho que é isso. O conhecimento vem muito da vivência mesmo. Da vivência. E eu acho que a gente vai aprendendo a reproduzir essa tentativa e erro sem tantos danos, né? A gente vai aprendendo a trazer isso pra dentro do laboratório. Usa cobaias. Que é a evolução da cobaia. ciência. Então, aí que É tá. a evolução da ciência. O que eu penso Cobaias. nesse sentido... Cobaias. Kobayashi. É que assim, uma coisa é você saber que, comer mandioca depois de se preparar não envenena. Isso é você relacionar causa e efeito, ok. Agora você entender por quê É. a mandioca é venenosa. Acho Por que as duas cozinhar- coisas são conhecimentos. Eu acho né? que São as duas formas, são coisas- exatamente. Mas aí que tá. Uma coisa mais científica, você testar, você entender os porquês, os comos, quais são os mecanismos e o que acontece. Porque para conhecimento prático, você não precisa saber, você só precisa saber que funciona. É. E ao mesmo tempo, às vezes o conhecimento prático só vai até um certo ponto. Por exemplo, ó, Não, seria com como certeza. saber. Com certeza. Pra cozinhar uma carne, você precisa saber que uma reação de combustão tá consumindo oxigênio e transformando em calor. Não, você não precisa saber disso. Só precisa tacar fogo lá e queimar. Mas eu digo até pra entender o mundo, não necessariamente pra entender os porquês, mas sei lá. E as duas coisas estão muito vinculadas, porque, por exemplo, hoje a ciência só sabe que o composto tóxico da mandioca, depois de 2 dias cozinhando, ele é eliminado, porque os povos já fizeram isso e a mandioca não foi naturalmente extinta, porque eles cultivaram a mandioca Sim. fazendo isso, e então ela existe até hoje para permitir um estudo sobre isso. E eu acho que Então as duas coisas são... O espaço, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem muito conhecimento sobre, mas por vivência de algumas coisas a gente sabe o que acontece. Por exemplo, um buraco negro, a gente sabe o que ele faz, mas a gente não entende ainda exatamente o que ele é. Então, eu acho que é meio isso, tipo, a gente ainda... É muito teórico ainda, né? Uhum. Exato. Por isso que eu acho que as duas coisas têm que andar juntos, a teoria e a experimentação. Certas coisas né? a gente é limitado, a gente não tem como saber, entendeu? Religião é uma forma de conhecimento ou ela não é conhecimento, ela é uma crença e uma alienação transpassada para as pessoas? É conhecimento. Religião é conhecimento. É conhecimento. A gente não pode agregar conhecimento à ciência porque a gente está limitando muito uma visão do que é conhecimento. Não, tipo, ciência, Com ciência, certeza. conhecimento. Alguém tem Não, mas isso muito falando conhecimento sobre a Bíblia, sei lá. sem crítica alguma. Sim, lógico. Não, mas é Entendeu? conhecimento. Mitologia é conhecimento. Critico, Folclore sim. É conhecimento. Religião é conhecimento. Mas a religião, ela é total conhecimento? A religião, sim, a fé, não. Se você for falar de. A religião é conhecimento. A fé já tem a ver com outras coisas subjetivas. Mas a religião já não engloba mas a fé? por que a religião ela é um conhecimento? A Não religião ela necessariamente. exige fé. Ela exige, mas ela A fé impõe, não né? exige religião. São coisas Mas eu acho diferentes. que é um conhecimento mesmo. Tipo, você acredita através da fé, né, numa coisa, mas esse é um É um conhecimento. que você tem. Se você, se mas você isso tiver, se aconteceu você tiver porque alguma. Deus... E não só isso, se você tiver aqui alguém que realmente estuda e tem um conhecimento sobre a Bíblia. Tá, mas Não, essa ele- pessoa. fora então, esse aspecto. essa pessoa. Deixa eu te dar um exemplo. Aí se ele virar e falar aqui, no Deuteronômio, livro 5, sei lá, versículo, como eles falam lá, enfim, eu não sei o que tá lá. Tá, ele tá. sabe. Ele é um absorveu conhecimento. esse conhecimento do Exatamente. que ele leu, do que ele Sim, pesquisou, tá? exatamente. Mas ela pode ser caracterizada só como conhecimento? Pode, o conhecimento de um jogo pode ser, por que que não da Bíblia? É verdade. É verdade. Ela não pode ser uma alienação da pessoa que tá recebendo? Não, mas aí você tá fazendo uma interpretação do conhecimento do outro. Aí que são tá. Você acha que o conhecimento é tudo factível. É o que eu falei da evolução da ciência. Muito do que as pessoas interpretavam como que era fato de como o universo funcionava, como os fenômenos da natureza funcionavam. Por exemplo, o que eu falei do exemplo dos gregos, sabe? Porque as coisas vão pra baixo porque elas contêm o elemento da terra. Tipo, tudo na natureza tem os 4 elementos. E o elemento da terra quer dizer que você vai pra baixo. Era essa a interpretação deles. Pra eles, isso era verdade. Isso era conhecimento nessa época. Hoje a gente sabe que tem gravidade isso aqui. Aí que tá. É a mesma coisa a religião, sabe? É uma interpretação da realidade. tem o quê? Tem preceitos, tem dogmas, tem tudo. Tem fã de Harry Potter que sabe muito sobre Harry Potter e é E- conhecimento sobre uma coisa Claro que fictícia, é. igual a Bíblia. Igual a Bíblia. Justo. E toda a nossa visão do universo, assim, o que pros gregos era verdade, o que era um conhecimento, o que era real, hoje a gente sabe que não funciona desse jeito. Por quê? Porque a gente estudou, mudou, não sei o que, bababá.
Como vão descobrir que o que a gente conhece hoje também não funciona bem assim. E vai exatamente. evoluindo, porque a tecnologia Então, vai evoluindo. Se nem pra ciência conhecimento é estático, por que pra religião não pode ser também? Eu tô tentando diferenciar do que... Porque assim, o cara que estuda realmente, ele pega aquilo que tá escrito pelos homens há mais de 2, 3 mil anos, não sei quantos mil anos. Ele estuda a fundo, ele vai pesquisar, ele vai atrás. Eu entendo que isso é conhecimento. Mas o termo... Mas ele não é religioso, ele é, sei lá, teólogo. Ele pode ser os dois, né? Era o que eu ia dizer, que são meio que duas camadas. É uma categoria diferente. Eu acho que, a pessoa que ela frequenta algum tipo de culto, ou ele católico, ou ele espírita, ou ele o que for, será que a gente pode levar por um lado de que ela está indo porque ela tem conhecimento daquilo, ou ela está indo porque ela tem uma alienação daquilo? Aí eu concordo totalmente, aí vem a questão da discussão do que é religião e o que motiva as pessoas a irem ou não. Eu acho que isso é muito diferente. subjetivo. Cada pessoa vai por algum motivo, enfim. Mas eu não consigo, não consigo enxergar. Mas elas vão atrás de conhecimento sobre aquilo. A religião, ela é um conhecimento. A forma como a pessoa entende, tipo, se a pessoa tá indo, eu vou... A forma como ela absorve. Como ela... eu vou pro culto todo domingo porque Deus. Eu vou porque meus pais... Porque senão eu vou queimar Porque eu me sinto confortável tendo esse... Posso te dar um exemplo? Assim, por exemplo, se você fosse colocar numa mesa, que nós estamos em 5, certo? Se aqui fosse um... Jesus. Não, se fosse alguém da Umbanda... Se fosse alguém da evangélica, se fosse alguém do budismo... Judas! Quem quer ser Judas? Se fosse alguém do budismo, se fosse alguém do hinduísmo, sabe? Então, você tem todo o seu conhecimento sobre o que são os orixás. Você tem todo o seu conhecimento sobre quem é o Buda tal, que falou tal palavra, tal... Sim, isso beleza. É um conhecimento que você absorveu. Que o Batata tá falando que são meio que duas camadas. Né? Mas eu acho que assim, é diferente você analisar o fiel que vai lá e a motivação que ele vai. Aí não é conhecimento. Aí a gente tá falando de fé, de crença, enfim... Mas quem tá lá ensinando tem um conhecimento, tem uma base teórica para conduzir os outros a pensar como ele. Espera assim. E as pessoas no geral, acho que, tipo, mesmo que a pessoa não seja... Por exemplo, eu não vou pra missa faz milhões de anos, mas eu tenho muito conhecimento sobre coisas católicas, por exemplo, né? Sim. Eu acho que a grande maioria das pessoas, elas têm, mesmo que pouco, elas têm um conhecimento assim, católico ou no Brasil. Aqui. No Brasil. Na verdade eu acho que todo ser humano ele teve pelo menos um pouco de conhecimento religioso. Espiritual, talvez. Não, religioso mesmo, tipo, voltado para qualquer tipo de crença. É que eu não sei se religião envolve crenças eu acho que afins. Também é uma coisa cíclica, né? A religião, ela sempre aparece, querendo ou não, né? Eu acho que é uma das coisas que mais está sendo contestadas com o passar dos anos. Sim. Eu acho que não é nem só uma questão geracional, é uma questão anual mesmo de cada um estar se questionando. Porque assim, você pega o conhecimento bíblico, ele é muito quebrado. Assim como a ciência ela foi quebrada na questão planetária, né? Que pelo menos eu e o Léo tenho certeza que a gente foi estudar lá e aprender geografia de que o sistema solar era só aquilo que apresentavam pra nós e Plutão era planeta. Mas Plutão é planeta. Era aquilo. Era 7, 8 planetas lá, não lembro a conta agora. 9. Não lembro a conta. Mas era pouco. A gente entende. O nosso conhecimento da parte científica e, sei lá, fugi a palavra agora, era isso. E eu entendo que é a mesma coisa a questão da religião. Só que a religião eu vejo ela vem quebrando a fé muito mais forte, porque não tem mais como você defender Adão e Eva, por exemplo. Falar que a mulher Tem muita gente defende. Não, defende, mas ainda é muito... Mas assim, era obrigatório você saber que as duas primeiras pessoas eram Adão e Eva, e era isso e ponto. Eu acho que religião não é só nesse aspecto também. A gente tem muita fanatismo, eu chamaria uma espécie de religião, sabe? Sim. Tem muitos fanatismo com sendo pessoas famosas, disso. endeusando pessoas, né? É que eu acho que a religião, ela tá... não é que ela caiu. O que ela se transformou hoje foi uma questão de suposição daquilo que é certo. Eles pegaram um conhecimento ali... Na verdade, escrito e começaram a... você não vê as pessoas defendendo hoje
que o início do mundo era com Adão e Eva e há 2000 anos atrás surgiu uma pessoa... Eu acho que isso é mais raro, mas ainda É mais existe raro, mas muita O que gente você defende. vê a defesa de hoje de Pelo uma menos na nossa religião bolha é mais raro. é a moralidade, é aquilo que é moral para se o que é viver. certo e o que é errado. O conhecimento que é Aquela defendido coisa hoje muito sobre antiga. isso em religião é sobre que além de você não pode roubar, não pode matar os caralho a quatro, é a maneira como você tem que viver. Eu acho que a religião, principalmente o catolicismo, que já foi muito influente de dizer tudo que é certo, que é errado, que é verdade, que é mentira, eles foram caminhando mais pra buracos no conhecimento da humanidade, né? Mas sempre foi isso. Você pega Sempre o foi conceito- isso, mas tinha mais buracos, Desde antes né? do catolicismo, você pega todo o paganismo, ele vem justamente para responder os fenômenos naturais, porque não existe um conhecimento teórico Sim. sobre por que tem o raio, por que uma época tem a seca, por que uma época tem a chuva. Então a explicação é que existe uma força sobrenatural por trás disso, e daí que nascem os deuses, enfim, que nem é um sistema organizado de religião ainda, mas que é um sistema de fé, de crença, né? Que leva em consideração justamente isso. E é um tipo de conhecimento. Até era, né? Já era organizado. Acho que desde... a gente vê povos indígenas, por exemplo, é similar ao que você está falando, e eles têm rituais bem estabelecidos, né? Digamos assim. Mas eu acho que eles foram... acho que principalmente a postura, assim, da Igreja Católica, que eu falo, tipo, Papa, né? Como uma instituição, assim. Sim. Se resguardando mais de falar, tipo, não, a evolução é errada, não sei o quê. Mas eles foram se restringindo à moral, né? Que é um campo mais propício a discussões. nesse Até sentido. porque, desculpa, se você for pensar nessa parte da Igreja Católica, ela restringiu o conhecimento. Então, Sim, até no por, passado, até, né? então Hoje assim, em dia ela, ainda, mas no passado então, mas assim, principalmente, né? ela tinha o conhecimento, tanto que a Bíblia as pessoas não liam, as missas as pessoas não entendiam, porque eram feitas em latim. Então, quem tinha o conhecimento era aquele representante de Deus que transmitia aquela verdade que ele julgava correta. Então, ele formava o conhecimento na sua comunidade. E a Bíblia, ela não foi acessível por centenas e talvez, sei lá, mais de 1000 anos, enfim. E não é que era uma coisa igual hoje, que você vai em qualquer livraria, você compra uma Bíblia e você faz a sua interpretação, acreditando ou não, enfim, no que está escrito lá. Porque é uma coisa que, por exemplo, eu questionava desde criança, eu nem sabia ler ainda. E a gente tem essa formação, né, católica, enfim. E assim, beleza, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim, 2. E aí? O Caim matou Abel, só sobrou Caim. Aí ele foi expulso da família, foi pro mundo e se reproduziu. Aí com quem? Com Fez quem? mitose. Não, e é uma coisa que eu questiono quando eu era criança, eu não sabia nem ler. E sabe, assim, como que as pessoas não racionalizam em cima Uma coisa disso? que eu queria levantar é que o Batata até comentou, a religião, essa questão de moralidade, isso aqui, mas é que a gente tá falando só de conhecimento, mas quando a gente amplia para questões de moralidade e ética... Eu acho que moral é conhecimento Então, também, né? mas Ainda moralidade tem e ética é um buraco muito mais fundo. É muito, porque tem muita relativação, sabe? O que é moral e ético numa cultura é bárbaro para outra cultura, sabe? Porque Mas eu acho que você apedrejar uma mulher que cometeu adultério pra uma determinada cultura, Tá isso é certíssimo, certo, isso é beleza. moral. A mulher que foi no estádio ver o jogo. Pra outra, Vocês viram agora, né? Pra outra, Semana isso passada. é absurdo, sabe? Tipo, é uma violação dos direitos humanos. Mas assim, eu acho que o estudo na história, né, de moral e ética tenta seguir os princípios que a gente estava falando antes, de tentar cada vez ir se livrando das camadas de subjetividade do eu acho que isso é errado, eu acho que isso é certo, e tentar buscar princípios universais. Por exemplo, eu lembro muito do livro O Mundo de Sofia, que eu li quando era pequeno e reli depois, que é muito massa, né? Incrível. A ideia de ética ser isso que eu me lembro, tá, gente? Enfim, se você gostaria de viver a vida com essas escolhas que você tá fazendo infinitamente, várias vezes, pra sempre, era uma ideia. Tipo, você vai fazer essas escolhas, vai ter resultados tais. Não, uma coisa Você gostaria de vivenciar isso dessa forma várias vezes? Você quer dizer? Não é determinista, mas de não analisar as ações como uma coisa que ficam no passado. Porque, tipo, levar em conta as consequências dos seus atos, não só, tipo, eu roubei
Não, sei lá, eu matei um cara e a família dele sofreu, mas eu não entrei em contato com isso, me livrei, enfim. Mas e se eu vivesse isso milhões e milhões e milhões de vezes? Eu faria a mesma faria coisa. a mesma coisa? Sim. Talvez. Talvez. Né? Sei lá. Mas tinha isso. Tem várias tentativas de chegar num princípio universal sobre isso Por também. isso que eu falei, tipo, se a gente for entrar em aspectos de moral e ética, nesse que a gente só está discutindo conhecimento, a gente vai cair num Mas buraco é que a gente não sai. conhecimento. sim. Eu defendo que é conhecimento. Mas É que por tá- isso é, que mas tem é- que acabar a religião. Assim, eu acho que moral e ética é uma coisa que você tem que discutir à parte. Assim, você pode falar da base de conhecimento da moral e ética, mas se você quer colocar moral e ética no conhecimento, você tem que falar só de moral e ética, porque é um tema muito mais complexo que Sim. não dá pra gente só falar, eu acho que conhecimento e por quê. Acho que a gente muito complexo. se Porque estenderia eu muito. acho que é mais complexo ainda por a gente crescer com uma noção de que existe uma regra que é Sim, igual pra a todo mundo. A gente cresce com uma noção bem binária de... Sim, de- isso é certo, isso é errado, e todo Sim. mundo acha que é certo ou errado. Sim. Mas não, a gente vê, chega uma certa idade que a gente percebe que não é assim, né? E aí volta aquela teoria da imitação, né? Porque a gente Sim. se comporta da maneira a como os gente outros repete se padrões, comportam. sim. E o que é legal que eles comparam é que, assim, um bebê e um chimpanzé, com a mesma idade, dos 2 anos, eles imitam da mesma forma, né? Os comportamentos que estão ao redor. Mas com 2 meses em seguida, o bebê ele evolui astronomicamente em comparação com o chimpanzé. Então ele imita... evolui. Não, eu digo nesse sentido de comportamento. Ele imita muito mais fielmente tudo que está acontecendo ao redor, e o chimpanzé ele perde a capacidade de imitação do que está acontecendo ao redor. E aí, nisso que ele se baseia. Ele baseia que o comportamento e o conhecimento vem da imitação do que está acontecendo ao redor. A gente E que é isso que a gente tá definitivamente comentando. começa a aprender através disso, né? Sim. Não tem como, Sim. né? Que é o conhecimento, a base comum, né? Eu imito aquilo que já é conhecido. É uma coisa assim, é o que diferencia nós dos demais primatas é a produção de cultura, especialmente. Porque nós conseguimos produzir símbolos e associar significados a eles. É algo que nenhum outro animal faz, assim. Animais podem reproduzir Nossa, que comportamento, doido isso, né? eles Nunca tinha podem... pensado nisso. Não, é uma coisa que a gente... É porque cultura, por definição, é qualquer coisa produzida por ser humano. Sim, sim. Não, Porque, mas é isso assim, mesmo, uma coisa- o uma significado vez de símbolos. Eu lembro mas não um tem. professor falando, por que a gente é diferente dos outros animais? Uma menina, é porque a gente faz guerra. Mas tem guerra. Mas tem guerra Oh, meu entre Deus. chimpanzés, tem guerra entre Sim, periquitos, animais são sabe que super existe violentos. conflito. Tem guerra entre cachorros. Tem guerra. Aí que tá. O que diferencia a gente é a produção de cultura, que é a associação de símbolos a um significado abstrato, ou não. Porque isso é algo que não existe. É a produção nos de outros animais. conhecimento. Cultura existe- é uma forma de conhecimento. Tem muita coisa que a gente pode falar ainda, mas eu acho que é melhor a gente deixar até pra uma parte 2. Eu acho que só pra terminar, eu acho que a gente pode falar sobre como que a gente consegue buscar mais conhecimento. Como que a gente consegue ter conhecimento? Tal qual pediu Busque ET Bilu. conhecimento. Como- existe... Na internet, é claro. Existe uma maneira de a gente conseguir buscar e ter mais conhecimento? Existe uma fórmula pra isso? Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube com essa proposta, digamos assim, mas eu ia recomendar um específico, que é o Vsauce. Ah, o Vsauce é muito bom. Vsauce. O Vsauce é muito bom, e eles tinham vídeos com mais regularidade, que eu cheguei a assistir vários, mas aí eles começaram a fazer, tipo, vídeos de 20 minutos mais espaçados. Eu acho que faz um tempo que eles não lançam vídeo, inclusive. E o que eu gosto muito é que, geralmente, esses canais, eles são mais específicos, tipo, física, ou então, né, coisas, ciências humanas. Mas ele, geralmente, consegue fazer umas relações muito legais entre várias áreas do conhecimento, assim. Ele tá falando sobre uma coisa muito específica, matemática, uma geometria, foda-se, e aí ele consegue, tipo, e é por isso que temos que ter esperança nos seres humanos. Então, ele termina o vídeo assim, uma que coisa, eu fico... Uma coisa legal que uma você lágrima do escorrendo. Vsauce disso, tipo, de relacionar às áreas da ciência, é que eu falo isso também, até da minha área, puxando assim pro lado acadêmico, tem muita dificuldade da gente transparecer a parte de conhecimento acadêmico, de descobertas aqui de ciência, pro público geral. E para isso que a gente precisa da divulgação científica, que é o que o Vsauce faz. É um canal de divulgação científica. Sim. Assim como, por exemplo, o Pirula faz. Apesar do Pirula ter uns problemas de posicionamento político,
que eu não vou entrar aqui agora no caso. Mas é importante que, assim, que muitas vezes essas questões científicas do universo, de como a gente interpreta, Sejam elas não ficam traduzidas, acessíveis para uma linguagem que todo mundo possa consumir. Porque para você entender evolução mesmo, você precisa estudar, você precisa saber mecanismos, você precisa saber gráficos, você precisa saber muita coisa, muitos fenômenos que para uma pessoa assim que ela, sei lá, acabou de sair do ensino médio, acabou de sair do ensino fundamental, não vai ser acessível para ela. E a divulgação científica, ela faz muito disso, de você traduzir esse conhecimento para um público mais amplo. Eu lembrei de uma outra coisa que eu até anotei pra falar e tinha esquecido completamente. Tem uma série que eu acho que é do Wired, que é um especialista explicando um conceito em 5 níveis de complexidade. E aí é tipo falando com uma criancinha, assim, um neném, e com uma pessoa que tá no colégio, com um adulto, com uma pessoa que faz mestrado, enfim. E explicando o mesmo conceito, um que eu lembro muito de ter visto, puxando pra biologia, é sobre que é um negócio de RNA que corta o... Como é o nome disso? CRISPR. E é muito legal. O cara explica, tipo, de uma forma bem básica, mas que não é mentira, CRISPR é uma coisa super complexa. Onde que é isso? É Eu não super vi. complexa. Wired. Eu ouvi um canal podcast que tem- de, tipo, 2 horas sobre isso e eu ainda fiquei, tipo, o quê? É assim. Mas é o que eu falo. Agora, por que eu quis falar disso? Porque essa questão de você buscar conhecimento, eu acho que você buscar canais e materiais, sabe? Tipo, canais de YouTube, ou revistas, ou artigos de divulgação científica é uma boa pedida, porque você vai, pelo menos pra essa parte de conhecimento científico, sabe? De conhecimento do universo, da nossa realidade e tudo mais. Pra esse tipo de conhecimento, é uma forma muito boa, porque você vai encontrar uma coisa científica de uma forma acessível, sabe? Você não vai precisar de gráficos, de matemática, de coisas complexas. É que Podcast é uma coisa que sempre... Podcast é uma muito ótima útil. forma de É uma divulgação ótima forma, científica. É que existe também a diferença de aprendizado entre as pessoas, né? Sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito menos teórica e mais empírica. Então eu não consigo parar e ficar ouvindo um episódio de 2 horas no podcast e depois assistir um vídeo de 40 minutos no YouTube. Eu não consigo. Mas se você me virar e falar, vem fazer isso, eu faço durante 5 horas. Então, talvez, assim, às vezes a maneira de aprendizado das pessoas, a maneira de buscar o conhecimento, não é só Antes nessa precisa um autoconhecimento. Exatamente. Primeiro você precisa saber o que eu preciso funciona fazer, pra o que você. funciona. Pra você funciona na prática. E aí, assim, acho que a maneira de buscar conhecimento não é só na teoria. É também ir lá e colocando a mão na massa e fazer Eu alguma detesto coisa. fazer as É a coisas. vivência. Então. Mas então, tem você muito saber da o que vivência funciona pra também, você. eu acho. Então, isso que você falou de buscar na massa também é outra coisa de conhecimento que a gente tem, coisas lúdicas, sabe? Tipo, sim. numa disciplina da universidade que eu fiz, era uma Não, disciplina assim, que a gente falava de questões de evolução e tudo mais. E uma das atividades... A gente não tinha prova dessa disciplina. A gente tinha 2 atividades. Uma, a gente tinha que dar uma aula, e a outra, a gente tinha que desenvolver um método, assim... Podia ser uma dinâmica, podia ser um jogo de tabuleiro, podia ser, tipo, algo... não algo Teórico. teórico, Né? Sim. algo prático pra gente explicar algum conceito. E eu lembro que assim, o que eu fiz foi explicar a conquista do ambiente terrestre dos animais, usando tipo uma cápsula de Kinder Ovo, um lenço, uma bacia de água, um pouco de tinta e um pincel. E é isso, sabe? Tipo, você dá coisas práticas que as pessoas consigam associar conhecimento teórico assim, de várias coisas. Pô, conquista do ambiente terrestre são capítulos de livro. Você explicar isso com, sei lá, meia dúzia de objetos, e as pessoas associarem isso... Isso é incrível, porque isso é entender que os 5 ou mais sentidos que podem existir no ser humano estão envolvidos no aprendizado. E eu acho que E você entender o que você precisa atingir para cada tipo de pessoa e para cada tipo de conhecimento. Isso é acho que incrível. uma grande problemática do sistema educacional também. Sim. Conseguir... Falta isso. É só visual e auditivo, é só isso. que você tem, é Focado visual em auditivo. um tipo de inteligência só. Uma amiga minha, o TCC dela foi sobre gamificação, justamente. Ela fez engenharia de produção e aí tem os conceitos de linha de produção mesmo, né? Tipo, numa fábrica ou no escritório, enfim. E aí ela usou um jogo e que ela fez com a turma dela mesmo, tipo, filmado e marcando tempo e tal. Pra explicar um conceito de tipo de linha de produção
com, sei lá, com cartolina, canetas, era uma linha de produção de canetas, basicamente. E aí você ia, tipo, bota a tinta, fecha a tampa e passa para a próxima pessoa. E aí feito de várias formas diferentes para você entender onde que fica um gargalo, qual que roda mais rápido, enfim. Bom, basicamente, conseguir conhecimento é prática e teórica. Não tem eu acho uma que fórmula correta. Vale muito a pena também conversar com as pessoas. Sim. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu acho que é uma parte da vivência, né? Você falar conversar com seus pessoas. avós, por exemplo. Eu acho que conversar com pessoas, ela te traz muito conhecimento. Depende dos avós, Então, aí assim. que Meu tá, avô não me trazia muito conhecimento. Mas aí que tá, é o que a gente tá falando, porque conhecimento a gente tem que tirar essa perspectiva. E quando você conversa com muita gente, você vai filtrando, sabe? O que eu penso é diferente do que meu vizinho pensa, que não sei o quê. Mas você vai encontrando pontos em comum, que cada um, e isso te agrega. Sim. Mas acho que não só os pontos em comum deveriam agregar. Os pontos diferentes também, o que Que você é isso que discorda. fala, putz, sabe? Ou Sim. então... Você vê o que é Mas aí que diferente. tá. Eu acho Mas que aí o ponto você- de vista, ele é muito importante você pegar o ponto de vista de várias pessoas, de vários grupos, porque a gente tem a nossa bolha, a bolha gay, a bolha heteronormativa, a bolha bíblica, a bolha, sabe, geral. A bolha geek. E você conseguir extrair um pouco de cada coisa e, sabe, tentar trazer pra você que nem tudo é ruim, nem tudo é bom, pegar todos os extremos e não extremos e juntar e absorver aquilo, eu acho que é muito interessante. Eu tenho uma discussão muito grande com alguns amigos meus sobre política, por exemplo, que é, independente se é direita, esquerda, o que for, eu acho que ambos os lados têm os seus extremos bons, os seus extremos ruins, os seus lados positivos, os seus lados negativos, e você nunca deve só comprar um pacote e levar aquele pacote pra sua vida. Porque hoje a gente compra muito pacote, né? Hoje, a partir do momento que você se define num ponto, parece que você tem que assumir aquele pacote de informação, aquele pacote de conhecimento que aquele grupo tá trazendo e levar pra sua vida, né? Se você se autodefine numa posição política ou religiosa, parece que você tem que comprar aquele conjunto de informações e levar pra aquilo como seu Como um conhecimento dogma, né? único. acho Se que fica, define esse limite. E fica você tem muito que se limitar. polarizado, né? Fica polarizado ao E extremo. eu acho que você tem que fugir um pouco disso. Eu acho que a principal fonte de um conhecimento é quando você consegue absorver todos os lados que estão em volta da sua realidade e tentar trazer pra você, e tentar trazer o que extrair alguma coisa dali. Você filtrar também. Você filtrar, sabe? Você tentar extrair aquilo ali. Você tentar entender que nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim, e que tudo pode agregar de alguma maneira ali pra você. Eu diria que principalmente isso, assim, pode até coisas que sejam 100% ruins ainda agregarem Ainda conhecimento, pode agregar alguma coisa. Que é a velha coisa do que não fazer, né? Mesmo o exemplo do que não fazer é válido pra mim também. O que motiva esse comportamento? Bom, depois a gente grava uma parte 2 falando sobre outras coisas, sobre busca de conhecimento, intuição, E sobre o ET Bilu. conhecimento intuitivo, conhecimento falso. Então vamos pro Memórias de uma Frita. Durante a graduação, a gente teve uma saída de campo numa disciplina de zoologia de invertebrados, que a gente foi Nossa, que interessante. Calma. Zoologia de Vai ficar interessante. Zoofilia de... A gente foi pra Paranapiacaba coletar insetos. Então, assim, teve várias coisas engraçadas que aconteceram durante essa viagem, sabe? O pessoal foi... Uma das coisas que foi memorável pra mim era uma menina que não queria fazer xixi no mato, porque ela tinha vergonha, não sei o quê. Uma hora tava ela e um outro cara passando, e eles viraram pra uma senhorinha que tava fazendo uma senhoria oriental, e eles viraram pra ela e falaram, mas onde fica o banheiro mais próximo, ok? E ela falou, tipo, mas por que esse aqui no banheiro? É porque eu não quero fazer no mato, isso aqui. Oxi! Mas é só você levanta a calça baixa, faz xixi e acabou. Ele vira de costas e não vê. Enfim, mas não é essa a história. A história é melhor que isso. O que aconteceu? Pra gente matar os insetos em campo, a gente usa acetato de etila pra sufocar eles num pote. Porque assim você Pra preserva. sufocar. Você preserva melhor a anatomia deles. Tipo, eles ficam até mais maleáveis quando você for montar Eles eles ficam relaxadinhos. na coleção entomológica. E o que acontece é que o problema é que acetato de etila deixa você muito contato com substâncias assim,
altera as pessoas. Tanto que tem um certo dizer na biologia que tem os biólogos viciados em campo. Dá um barato, você quer dizer. Exatamente. Tem uns biólogos viciados em... Não é porque eles gostam da natureza, que eles querem ir pro mato. Não, é porque durante a coleta eles precisam usar substância para coletar os animais, que dão um barato e eles acabam ficando viciados em ter o barato. E a gente tava na parte da noite. Lembrando, a gente tava em Paranapiacaba, no meio de uma trilha, não sei o que, bababá. A gente tava no meio do mato. E a gente tava na armadilha luminosa, que a gente coloca uma lona com luz batendo pra atrair os mosquitos. A gente vai, os mosquitos e outros insetos, a gente vai, pega eles com um pote, coloca e guarda na armadilha. Só que nessa armadilha tinha acetato de etila e tava todo mundo sentindo o cheiro. Todo mundo confinado. Cheiro de quê? Desculpa. Acetato de etila. Parece acetona. Todo mundo confinado num espaço pequeno, numa chuva em Paranapiacaba. E aconteceu muita coisa. Porque nessa armadilha, assim, era uma lona sobre a luz e a gente tava separados em cada um. Tava um pessoal num lado da lona e outro no outro. Então, quando tinha um mosquito ou algum bicho, um besouro que pousava na lona, o pessoal ia com tudo da lona e dava um tapa, assim, tipo, pegava, não sei o que, bababá. E o outro pessoal da lona escutava e via aquele coisa. E tinha uma menina que, assim, ela era super certinha, tinha super compostura, nunca falava mal. Foi a primeira vez que eu vi essa menina falando palavrão. Porque do outro lado da lona tinha um outro cara, assim, coletando. E ele deu um tapa pra pegar um bicho. Falou, porra, Thiago, para de bater, caralho. Você não vai também que a gente tá aqui do outro lado. Vai se fuder, caralho. E eu... Jéssica, você tá bem? eu passei mal porque minha pressão baixou por causa do cheiro. Nossa senhora. Sim, foi um caos. As pessoas ficaram alteradas. E tava chovendo, a gente tava preso nessa lona. O melhor de tudo é que tinha um cara que tava assim no nosso grupo, ele foi com uma capa de chuva amarela. Estava caindo uma tempestade em Paranapiacaba, a gente tava no meio do mato. E ele falou, eu vou dar uma volta, 1 hora assim. Mais tarde... Vou dar uma volta. Mais tarde, assim, enquanto a gente tava preso no lugar isolado, ele chega assim, a gente só vê um vulto passando pelo mato, de capa amarela, assim, cai um trovão e a gente vê coisa, tipo, uma pessoa de capa amarela de capuz, assim, a gente fala, meu Deus, é uma vacina, um serial killer, a gente vai morrer. Enfim, no fim, quando chegou o nosso ônibus pra nos resgatar desse... Foi um clima de resgate, assim, tava todo mundo zoado. Largados e pelados. Tinha um córrego que era tipo, sabe aquela guia que você vê assim, uma pessoa lavando no quintal, tá passando uma aguinha, Aquela guia de água do quintal virou uma corredeira absurda pela chuva. Um cara tava aqui dar a mão para as pessoas atravessarem. Foi um verdadeiro resgate no meio da mata. Quando chegou no ônibus, eu me senti um sobrevivente, um apocalipse zumbi. Parece divertido. Parece mesmo. Histórias de coleta de biólogo. Histórias de coleta. Ah, louco. Tô fritando. Opa! Oi, tudo bom? Eu quero saber onde as pessoas escutam a música que você vai indicar agora. Qual é a playlist? Aonde? A playlist é no Spotify e ela chama Tô Fritando. E se ela quiser indicar uma música pra substituir a música que você vai indicar? Ela pode tomar no cu. Que horror! Ela pode indicar em qual perfil, aonde... É no @Batata e Suas Fritas. Aonde? No Instagram. Aonde? @Batata e Suas Fritas no Instagram. Isso, mas fala assim com mais convicção. Eu falei com muita convicção. Não, fala assim, é lá no @Batata e Suas Fritas no Instagram. Isso, parabéns. Nosso Instagram, @Batata e Suas Fritas. E qual é a música que você vai indicar e Qual cantar é a um música? pedacinho pra gente? Eu hoje vou dar uma de Léo e vou indicar uma música muito triste e nacional. Você vai roubar a minha indicação, é isso? Talvez, vamos lá. É de uma banda que chama Tuyo, é T-U-Y-O. Eles são 3 pessoas, todas as músicas são bem tristes, mas essa em específico, mas ela é muito bonita ao mesmo tempo. Ela chama Solamento. Lucas. Eu vou recomendar uma música do Ben Platt, que é um cara que faz bastante musical. A música é Grow As We Go. Rod. Eu vou recomendar Life is Good, de Flogging Molly. É uma banda americana de punk rock irlandês. Ela tem uma pegada meio... Peraí, uma banda americana de pop rock irlandês? Então, aí que tá. É porque
são imigrantes irlandeses nos Estados Unidos. É que tá. Entendi. Por isso que eles são americanos. Podia ser o gênero, né? Mas foi engraçado. Foi engraçado. Então, e por ser essa coisa de punk rock irlandês, muitas das músicas da banda, é que essa Life's Good em si, ela não tem tanto isso. Mas tem muita temática, assim, de problemas, tipo, de história da Irlanda, de contexto histórico, até de elementos religiosos, do catolicismo e tudo mais. Mas Life's Good, ela não é tão puxada pra isso. Ela é uma música mais melancólica mesmo. Ela tem uma questão meio de apatia, de inconformismo com a vida. Meio que no refrão da música, tipo, ele fala, a vida é boa, a vida é legal, a vida é tudo que a gente detesta, mas a morte vem pra todo mundo, sabe? Uma coisa assim. Léo. Eu vou indicar uma música do Seu Jorge, e a música chama Problema Social, e é bem interessante porque ele narra em primeira pessoa como um menino de rua. Então é bem legal que ele fala assim, uma parte da letra ele fala, se eu pudesse dar um toque no meu destino, eu não seria um peregrino nesse mundo cão, então eu não iria aprender as maldades da vida, não iria matar minha fome tendo que roubar, enfim. E eu achei bem interessante a música, assim. Eu comecei, talvez, a gostar de Seu Jorge agora por causa dessa música. Eu comecei a conhecer umas coisas dele mais fora desse música de rádio, enfim, essas coisas mais comuns. E eu achei legal, achei bem massa a música. Eu vou indicar uma música da Júlia Ciccone, não sei se é assim que fala, com a Thier, que chama Deixa Eu Te Encontrar. Nossa, a voz dela é muito gostosinha, a voz dessa menina, essa Júlia Ciccone. Tem muitas músicas que ela lança que ela canta em inglês, né? Mas a que eu mais gosto é essa música nacional dela, que é com a Thier, que é outra que tem uma voz tão bonitinha. E a letra dessa música dela é muito bonitinha, que é Deixa eu te encontrar nas ruas pelo ar que tem. Nossa, se vocês estivessem vendo agora a careta do Batata cantando a música, é impagável, cara. Muito bom, Batata. Batata cara, tá musical. Muito bom. Eu adoro música, cara. Mas essa música dela com a Thier é muito fofinha. A voz das duas é muito fofinha. A Thier tem uma voz maravilhosa, né? Eu adoro a Thier tem uma voz que, cara, é deliciosa. E essa Júlia Ciccone tem uma vozinha maravilhosa. Vamos pro Pergunte pra uma Frita. Rod, quem enviou a pergunta e qual é a pergunta? A pergunta é da @DéboraCaf. Com H, Débora. Débora. A gente já dedicou um episódio pra ela. Ela já dedicou episódio, ela já fez outras perguntas, ela é maravilhosa. Ela é demais. Fã número 1. Beijo, Débora. A nossa amiga Débora com H no final, ela perguntou qual foi a sua primeira celebrity crush? Nossa, difícil, cara. Eu acho que a minha, porque eu deveria ter uns 10 anos quando lançou a primeira temporada da Malhação. E isso foi, acho que 95, Cabeção. 96. Não, era antes, Nossa, era o dado. cara, Era o dado. Eu ainda. acho que era o Cláudio Heinrich, cara. Que era o dado, não era? Tá por aí. Ou era alguma criança de 10 anos da Quem era o época. dado? Tinha o dado e o Mocotó. Isso era O Cláudio Heinrich. lembro da pessoa que Cláudio chamava. Heinrich. Ele treinava judô, jiu-jitsu. Sei lá, gente, não é da minha época, desculpa. O Cláudio Eu sou Heinrich- novo, não sou velho. O Cláudio Heinrich ele era Paquito. Ah, sei, ele é bem bonitinho Sim, mesmo. eu acho que ele foi um dos primeiros ali, cara. Só fez Malhação, nunca mais fez nada. Não, lógico que não. Não, ele fez várias coisas. Cala a oxe. boca. É. Ele fez a... Calma, Batata. 2, 3 Não, novelas da a gente Globo. sabe que ele é seu crush, mas calma, Ele é Batata. 2000, Não, agora não 2001. mais. Eu E de vocês? Qual que Eu vou foi? aproveitar o gancho da Malhação. Kaique Porque- Brito. Acertou. Kaique Brito. eu fiquei tipo, nossa, Não, eu nunca tive um crush muito forte vou no Kaique Brito. conseguir Pelas pensar Chiquititas, né? no primeiro Celebrity Crush, assim. Mas aí hoje eu tive esse estalo que com certeza foi o Kaique Brito no Beijo do Vampiro. Nossa, era perfeito. Nossa, no Beijo do Vampiro? Beijo do Sim. Vampiro. Ele de lápis de olho. Ele de lápis de olho, sim. Kaique Brito de lápis de... Nossa. Sim. Nossa, eu falei disso em outro podcast, eu acho. Não sei. E eu até Falou pra mencionei a Pandora também, Aham. que surgia depois na novela, que também era crush. Ai, meu Deus. Que também era crush, mas Kaique Brito,
Parabéns. Ele não. Era maravilhoso também, tinha Crush no Kai Green. Você, Koba. Eu acho que o meu primeiro, eu lembro de um momento muito marcante na minha vida, que foi um sexual awakening, assim, que foi ver o clipe do Justin Timberlake de Rock Your Body, acho o nome da música. Sei lá. Eu lembro que eu fiquei vendo e eu tô muito interessado nisso e eu não sei porquê. E o Justin Timberlake, assim, muito charmoso. Então, conectou com a minha alma. E eu fiquei, então, mas é que Justin Timberlake, quando eu comecei a escutar, ele era de 97, por aí, acho que o primeiro álbum é 97. Uhum. E por isso que eu fiquei meio confuso de qual foi o meu primeiro celebrity crush. Porque eu pensei no Claudio Heinrich por ser nacional, mas eu lembro que eu tinha também, eu ficava pensando assim, tipo no Backstreet Boys, o Nick Carter, o Brian, eu não sei. o pessoal do N5 eu achava feio, principalmente que era aquele cabelinho O Justin feio. no N5 é terrível, não. Não dá. Eu peguei uma boa fase de início de boy band, né? Boy band e girl band também, cara, porque as Spice Girls, cara, elas eram lindas. Na minha época a gente teve Bros. Eles eram todos feios. Pior que eles era Twister. Nossa, KLB eu achava lindo o menininho. O Bruno. O principal. O O Leandro. Leandro. O Bruno ficou depois bonito. Não, o Bruno era bonitinho. Não, eu gostava o Bruno dele. não tá cara de... Nossa, não, cara. O Kiko era o que ninguém Espinhudo, gostava, não. né? Coitado. Não, o Kiko não dá, né? Não Pobre dá, Kiko. né? Não dá. Você, Rod, qual foi a sua primeira celebridade Aí ali que tá, que você... eu vou ficar devendo, porque... Ele não Ele não via gosta, TV. ele não gosta de celebridades. Ele Não. foi criado no mar. Ele estudou em casa. É um pouco dos dois, é um pouco de não gostar de celebridades e um pouco de assim, até os meus 20 e poucos anos eu era meio que um ser assexual, por questões de até a aceitação da própria sexualidade, sabe? Tipo, eu não me interessava por meninas porque obviamente era gay, só que eu não me interessava por caras porque eu falava, eu não sou gay. Então eu não me interessava por nada. E, enfim... Eu sou gay, mas não sou gay. Então, é que eu não me achava gay. Assim, eu sempre fui gay. Por isso que eu não me interessei por meninas. Mas você nunca tinha, tipo... Então, eu não você tinha... via alguma pessoa... Não, eu assim, não você tinha, tava- sabe? Tipo, por isso que eu Interessante falei, eu era essa pessoa. basicamente um ser assexual, Eu sabe? conheço pessoas assim. E aí, por isso que eu não tive essa falha, ai, nossa, Tem quando eu era amigos. mais novo, eu tinha esse artista. Eu não tinha porque eu não me interessava, assim, sabe? Tipo, eu não me permitia me interessar. E por mulher eu não me interessava mesmo. Entendi. E aí depois que eu tive essa maturidade, eu tenho essa coisa muito assim, que eu vejo muita gente, ai, nossa, porque eu sigo não sei quem, não sei. Gente, eu só me interesso por gente que eu sei que eu tenho alguma chance de pegar. Eu não vou ficar... É por isso que tu não gosta de 2D. Então, eu não vou ficar me obcecando Por isso eu não gosto de anime. Não vou obcecar por um nossa. ator famoso que eu sei que eu não vou pegar. Não, mas não tá falando só de obcecar, é só Mas- tipo alguém que você achava então, bonito. mas Celebrity por exemplo. Crush, sabe? Tipo, eu não vou pegar, não me desrespeito. É que, sei lá, Não era me só, interessa. tipo... Acho É. Eu bonito. tive vários. Acho bonito, gostei. Eu e minha mão tivemos vários. É bonito, é legal. Ele só fala mas- isso porque ele pode editar, né? Aham. É bonito, é legal, mas sabe, eu nunca vou estar lá, sabe? Tipo, então, pra mim, não Pra você tem despertava que ser esse mais interesse. concreto. O Júnior de Júnior. Sandy Júnior era outro. O Júnior era um Teve uma crush que eu nunca época- aceitava, mas eu tive Era um um crush que eu nunca tive um pouco. aceitava. No Enrosca? Não, Enrosca. Enrosca. Na piscina de miojo. Gente, essa foto, né? O que é essa foto? Jesus amado. E você, Léo? Quem que é? Erasmo Carlos? Você é mais velho que eu, tá Lulu falando. Santos. Chico Buarque. É mais velho que eu e tá falando isso. Caetano? Não, Quem que é da tua época lá que você... Então, eu tentei parar pra pensar quem foi, assim, o primeiro celebrity. Ah, foi o metaleiro, certeza. Não, Foi o eu acho, John Lennon. eu acho que foi, assim, o primeiro que eu ficava vendo, assim, o filme que eu queria ver muito era, eu acho que foi o Daniel San do Karate Kid. Ah, é? Nossa, eu acho que foi assim, tipo, eu queria ver o filme, aí nossa, eu quero ver de novo. E lógico que eu não sabia que era por causa dele, mas óbvio que era. Nossa, um que eu tinha muito crush, que é 97, Leonardo DiCaprio. Nossa, Deus é pai. Até hoje, desde nunca. gente, Eu queria. Léo, cara, bem bonito. cara, ele Bem no bonitinho, do bonitinho. do Shakespeare lá, como que era? Sim, nossa. Aham. Ele tá Shakespeare apaixonado. lindíssimo. É, Realmente. ele Não, cara, ele todo bad boy no Diário de Adolescente, fumando cigarrinho. Não, cara. Nossa, que bad boy. Ele tem uma cara de bad boy mesmo, realmente. Ah, bad boy pra você é quem? Realmente, Ah, porque nossa. tem que cantar Heath metal pra ser Ledger, bad Ele tem boy. uma Ah, cara Heath de Ledger bad tem boy. cara de Leonardo bad boy. DiCaprio tem uma cara assim de bad boy. Ah, pra 95, 96 ele tinha, né? Era o que a gente conhecia de bad boy. O que era bad boy ali? Não, é que ele me interrompeu. Eu tava falando do Daniel San, ele veio falar do Leonardo DiCaprio, não entendi por É que ninguém quê. se importa com o Daniel San.
Mentira, ela... Mentira. Então não vou Daniel falar mais. Você é válido, pode falar. Mas Então, aí eu ficava entre ele, assim, ao mesmo tempo que eu sempre idolatrei a Julia Roberts, eu queria ter um pôster dela no meu quarto. Outra linda. Eu idolatrava o cabelo dela, eu achava, nossa, ela é linda, né? Eu sou Ela é linda até hoje. aí eu ficava assim, acho que foram meus dois crushes. Até assim. hoje. Bom, é isso, Débora Caf. Valeu, Débora, beijo. Quem te queimou? Então pensa numa pessoa, Koba. Eu? É. Uma pessoa... Um- Não, calma, mas não vai Celebrity Crush. Um celebrity crush seu Calma, de... Não precisa ser teu, pode ser geral. Pera, é meio Akinator que você quer fazer? É o quê? É isso. isso, é. Tá, Não, exatamente. não vai pensar em alguém difícil, hein, gente? Qual sei, o eu já nome sei, desse eu jogo? já Nome sei, desse já jogo. sei. Dá o nome desse jogo. Qual que é o nome desse jogo? Quem sou eu? Quem é só uma sou modalidade eu? diferente. Meio... Quem sou eu, Black autoconhecimento. Stories, quem sou eu? Tá, então a gente vai fazer o Quem Sou Eu coletivo. Koba, pense em alguém e todos nós Já vamos pensei. tentar adivinhar essa pessoa. Tá. É homem. Sim. É um ator? Sim. É loiro. Sim. É um ator de Hollywood? Sim. Ele tem um Oscar? Não sei. Não. Ele fez filme de herói? Não. Ele fez comédia romântica? Sim. Ele... Pode chutar? Nossa. É o Ryan Gosling? Já acertou? Caralho! Oh, que casalzinho lindo, já acertaram. Lucas, pense em alguém. Ai, 3, 2, 1. Pensou? Tem que ser Celebrity Crush? Não. Um ator que você gosta. Não só ator. Não, um ator, atriz, alguém Tá, famoso. beleza, Alguém bem. famoso. Ok, ok. Homem. Não. É mulher? Sim. Ah. É cantora? Não. É real? Sim. É atriz? Sim. É americana? Não. Brasileira? Sim. É Globo? Sim. Comédia? Novela? Ela Novela. é velha? É velha? Não. Novela? Sim. Ela é nova? Sim. Ela namorou Neymar? Olha esses dois, velho. Olha esses dois. Quem que é? É a Bruna Marquezine. Quem namorou Neymar? Esse casal tá roubando. Eu pensei na Bruna Marquezine. Vai, eu pensei em alguém, vai, já pensei. Ok. É cantor? Talvez. Talvez. Sim. É brasileiro? Sim. Como você não sabe o país? É porque eu tô confuso no... Pergunta o sexo. Ah, não, mas Não, é mas só brasileiro ou responde, brasileira? é. Tá, sim. Sim, É mulher, então. Sim. é mulher, tá. E a cantora, né? Também. Tem mais uma função. Faz novela? Não sei Fez se já novela. deve ter feito Apresentou um participaçãozinha. programa infantil? Sim. É a Xuxa? Porra. Ah, todo mundo sabe que você é obcecado pela todo mundo Xuxa. sabe. Pode, pense em alguém. Eu ia famoso. falar da Xuxa, droga. Tá, eu pensei. Mulher. Não. Homem. Sim. Ator? Sim. Cantor. Não. É de Brasileiro? Hollywood? Nossa, Pera. vai. Brasileiro. Não é brasileiro, não é... Eu não diria Hollywood. Nossa. É Inglês? europeu? Não, é americano, mas não sei se Tá. é Hollywood, sabe? Ah, então é. É um filminho. Não. Mas é uma pessoa... Ele é americano. É americano. Faz série? Sim. É novo? Não. É velho? Ele é daddy? Não. Ele tá entre 40 e 80. Ah, eu não vou saber. Ele é Eu acho negro? que sim. É negro? Não, não é negro. Loiro. Ele... Não. Castanho. Sim. Olhos claros. Não. Ele faz série de comédia? Sim. Ele faz série de herói? Não. Série de comédia. Ele Fez é de Friends. Sim. Agora tá fácil. São Ele fez o Ross. Não. Ele fez o Chandler. Não. Ele fez o Joey. É o Matt LeBlanc. Matt LeBlanc! Ei! Léo, pense em alguém, rápido. Vai. Homem. Sim. Cantor. Não. Acima Bonito. de 60. Peraí, calma. Hã? Acima de 60. Sim. Bonito? Não. Belchior. Eu acertei. Já perdeu seu chute, já. Já perdeu seu chute. É cantor. Não é cantor. Não. Não é Não cantor. é cantor. É brasileiro? Não. É americano? Não. Inglês. Inglês. Não. É espanhol? Não. Tomar no cu, né? É alemão? Não. Ele é europeu? É japonês? Ele é ator? Não. Ele é um Africano? desenho? Não. Americano? Não. Do- Ele é ela. Peraí, ele não é ator, Ele é ele não é australiano? cantor. Ele é cantor? Não, É mulher, não, é mulher. Não. Não, é ele. É, porque Eu chutei não é- todos não é os a- continentes. Não. É africano? Não. É um desenho? Não. Ele é fictício? É Não. asiático. Não. Gente, né? Merrito é alemão. Fala de novo os continentes. Vamos lá. Ásia, Calma. Europa, Não. África, Não. América. Oceania?
Não. Eu falei América inteira. Ah, tá, sim. Também. É da América. do Ele é Sul. da América Equador. do Sul. Sim. Ele é mexicano? Não. Ele é latino. América do Sul. Argentina? É o Gael Garcia Bernal. Mexicano. Não. Não é ator, gente. Mas ele Não é é cantor. ator. Eu cheguei Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Celebrity Crush. Eu acho Che Guevara? Eu acho que pode entrar em Gente, Celebrity Crush. sabe quem é um grande Celebrity Crush? É o... Eita, eu esqueci o nome. Stalin, gente. Stalin. Oi? O Stalin jovem. Stalin jovem. Aquele que matava os gays todos, é esse Stalin mesmo? jovem é muito gato. Nossa, pelo tchau. amor de Deus. Tchau, chega. Não, Tchau, não. O Stalin jovem parece um hipster da atualidade. Aham, ele é gatíssimo. Tchau, Koba. Tchau, gente. Tchau, Che gente. Guevara Tchau, também. tchau. Beijo. Tchau, chega, tchau. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Quer que a gente leia a sua história no Memórias de uma Frita? Manda um e-mail pra nós lá no podcast @cafofodobatata.com, podcast@cafofodobatata.com. Você também pode conversar com a gente através do nosso grupo no Facebook, Alimente uma Batata. E mais uma coisa, a playlist das músicas indicadas no Tô Fritando você encontra lá no Spotify ou acessando nosso site cafofodobatata.com. Batata e suas fritas.